voltada para locação? Perfeito, Pedro. Locação de bens móveis e imóveis. Exato. Os dois. Então, essa ferramenta, ela é subdividida em 3 partes. Como que ela é feita? Primeiro, ela analisa o perfil do locador, se ele está sujeito ao imposto ou não. Ou seja, já vamos solucionar esse ponto de dúvida e de dor. Ou seja, eu vou ver se eu sendo pessoa física ou jurídica, se eu estou enquadrando ou não, selecionando ali passo a passo. Na segunda etapa, ela simula o cálculo do imposto que vai ser devido. Antes até, de ir para a segunda etapa, eu trouxe um plus. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha um plus do imposto de renda? Sim. Ela também vai simular o imposto de renda da pessoa física para o bem imóvel. Peraí, então além de eu ter uma simulação do IBS e do CBS, eu vou ter também do imposto de renda para a pessoa física? Perfeito. Na parte de bens imóveis, né? Na parte de bens imóveis, a gente vai conseguir fazer esse cálculo para vocês, tanto do IBS e CBS quanto do imposto de renda. Então, o contador que tem um cliente pessoa física que tem a locação de bens imóveis ou móveis, ele vai poder usar essa ferramenta e a ferramenta já vai dizer o IR devido e IBS e CBS. Perfeito. Total tributação que ele teria que pagar na pessoa física, que é o IBS, CBS e o imposto de renda. Ela vai trazer já do bem imóvel tudo apurado para ele. Ponto nesse detalhe, né? O que a gente tem de benéfico para ele? Porque se ele não se enquadrar como contribuinte do IBS, CBS, por exemplo, ele fez o primeiro passo de perfil de análise de incidência, não me enquadrei. Mas eu não estou enquadrado no IBS, mas eu tenho que pagar o IR ainda. Ela permite que ele faça o cálculo só do IR desse bem imóvel. Então ela vai conseguir prosseguir e eu vou apresentar para vocês isso. Aí a ferramenta, você vai mostrar? Com certeza. Então vamos ver. Vamos lá? Então vou passar para vocês. É uma mão na roda, né? Já vou saber o quanto que eu vou pagar de IBS, CBS e ainda de imposto de renda. Inclusive, Eros, você falou de ferramenta, né? O nosso espectador Miguel, ele perguntou, né, quanto à locação, se a Econet já possui alguma ferramenta. Então, sim, de primeira mão, estamos conhecendo a ecolocação. Olha, ela tá bonita, né? Então, vamos começar clicando em início aqui. Tenho a divisão de bens imóveis e bens móveis. Eu posso fazer essa simulação ou de um ou de outro. Como eu havia falado para vocês, são 3 etapas. A primeira etapa é para que eu analise a incidência. A segunda etapa é para que eu preencha os meus dados para verificar essa simulação. E uma terceira etapa, ele me detalha o cálculo sobre a minha simulação feita. Eu já deixei pré-selecionado aqui a alocação de bens imóveis. Na alocação de bens imóveis, ele me pergunta se eu sou pessoa física ou pessoa jurídica. Se eu seleciono pessoa jurídica, ele já me indica se eu estou fazendo uma alocação, ainda que não seja uma atividade econômica, eu estou sujeito ao imposto. Já na pessoa física, ele pergunta aquela regra se eu tenho atividade no ano anterior. Inclui que sim, que eu tive locações no ano anterior, ele vai me perguntar quantos imóveis eu tive de locação no ano anterior. Que pela lei, eu tenho que ter mais de 3. Vou colocar como se eu tenho mais de 3 imóveis. Aqui ele vai me perguntar da receita bruta do ano anterior. A gente resumiu aqui uma RBA, mas é a receita bruta acumulada do ano anterior. Se eu colocar aqui 260 mil reais que eu tive no ano anterior, está acima dos 240 mil e ele me enquadra como contribuinte. Se eu coloco menos, 26 mil, ele já me indica que eu não sou contribuinte e me pergunta a receita bruta do ano corrente, porque eu posso me enquadrar, como eu falei para você. Quando ultrapassar os 20%. Exato, exatamente. Bacana. É muito intuitiva, né? A do ano corrente, a gente sabe que hoje seria 288 mil, 20% do excedente dos 240 mil. A questão de se eu colocar, por exemplo, 290 mil, ele já vai me trazer a orientação também do enquadramento como contribuinte, porque eu excedi 20% do limite, e me pergunta se eu quero calcular o IRPF sobre essa alocação. Aqui, então, eu estou enquadrado como contribuinte e vou colocar sim, quero calcular o IRPF. Pedro, aqui eu vou indicar o mês de referência que eu pretendo fazer esse cálculo. Eu vou deixar abril e esses são os campos extremamente importantes. Por quê? São campos dedutíveis do imposto de renda. Aqui a gente orienta que esses campos não poderão ser preenchidos se você já teve retenção na fonte do imposto de renda. Então, vou colocar, por exemplo, um dependente aqui. Vou clicar no próximo. Eu preenchi os dados do que ele trouxe e ela já vai me indicando o que eu devo seguir. Então, aqui ela me permite colocar nome de imóvel. Por exemplo, digamos que eu tenho um imóvel, eu quero investir no imóvel e como eu sei que a IBS ela vai ter uma divisão diferente por municípios de imposto, né? Eu quero, por exemplo, colocar na praia e
um na praia e um aqui na minha cidade, eu posso fazer essa simulação para ver qual que vai ser a diferença de tributação entre eles, né? Mas digamos que eu também tenha mais imóveis para que eu consiga me situar quais são esses imóveis, eu consigo vincular o nome. Então eu vou adicionando os imóveis e vou vinculando o nome. Por exemplo, eu vou colocar casa centro. Então aqui eu sei que é a casa do centro. Finalidade de uso, isso aqui tudo são dados que eu vou preenchendo aqui porque são essenciais para a simulação do cálculo. Então vou colocando aqui, por exemplo, nesse caso, uma finalidade de uso residencial, ele me pergunta a habitualidade. Por que da habitualidade? Nos casos de eventual com menos de 90 dias, ou seja, eu loco de forma ininterrupta menos de 90 dias, ele vai seguir uma regra de alocação por temporada. Igual o Airbnb, né? Que o pessoal anda perguntando muito também. Exatamente, Pedro. Então, assim, ela me permite calcular, caso eu vincule aqui 90 dias, só que ela vai alterar algumas condições, benefício principalmente, porque o Airbnb, nesse caso de exemplo que você citou, ele vai se enquadrar como um serviço de hotelaria, não como uma regra geral de imóvel residencial. Coloquei aqui a habitualidade, uso recorrente, ela já me indica o NBS aplicável para essa locação. Eu vou poder colocar o estado e um município, por exemplo, Paraná, e o município de Curitiba. Aqui ele me pergunta se eu tenho alíquota fixa ou não, sim ou não, né? A alíquota fixa é aquela regra da alíquota de 3,65%. A gente já vai num outro exemplo aprofundar ela aqui e vou mostrar para vocês. Então, se eu coloquei não, ele me indica as alíquotas padrões, a 0,109%, que é a ferramenta vai acompanhar as alíquotas que estiverem vigentes. Hoje a gente tem a alíquota padrão, mas futuramente ela vai acompanhar as alíquotas que estiverem. Caso eu tenho ali a informação que no ano que vem a CBS vai ser tantos por cento, presumo, quero alterar para ver como que ficaria a minha tributação, eu consigo apagar aqui e colocar outra alíquota para fazer essa simulação. Vou deixar a alíquota padrão, valor da locação, vou colocar um valor simbólico de R$10.000 e aqui ele me indica os benefícios. Vou selecionar o benefício, ele me traz a descrição e a base legal, assim como a gente já tinha conversado sobre os benefícios. Aqui ele me permite selecionar itens que serão exclusos da base de cálculo, ou seja, itens de exclusão. Esses itens, eles são excludentes tanto para o IBS e CBS quanto para o IRPF, tá? Então, se eu estou simulando o IRPF junto, Pedro, ele me permite excluir esses valores. Eu coloquei que é um móvel residencial, R$10.000, eu vou colocar que eu pago desses 10 mil, R$1.000 de condomínio, tá? Então, esses valores são inclusos no aluguel, pessoal. Sempre que o valor estiver incluso, ele vai ser aqui excludente da base de cálculo. Outro ponto seria a taxa de intermediação. Eu acho que até tem muitas dúvidas sobre isso. Por exemplo, né? Eu tenho uma imobiliária que faz essa locação para mim. Então, ela cobra uma taxa de intermediação que não será inclusa na base de cálculo, porque eu vou deduzir desse valor pago pela intermediação, porque ela está obrigada a cumprir uma outra obrigação fiscal, que é a emissão da nota fiscal de serviço, sobre essa intermediação que ela faz. Então, ela vai emitir uma nota para mim da intermediação e eu vou deduzir do meu imposto. Então, eu pago lá, geralmente a gente tem 10% que eles cobram um padrão, né? Mas isso varia, né? Então, no exemplo aqui, eu vou colocar 1.000 de taxa de intermediação. Aqui, eu vou colocar outro imóvel, por exemplo, como eu citei. Então, na mesma simulação, eu posso colocar mais de um imóvel. Clico em adicionar imóvel, ele me permite fazer essa inclusão de outros imóveis na mesma simulação. Eu tenho um comércio na praia, finalidade de uso comercial, ele vai me dar já um NBS de não residenciais. Ele não me pergunta habitualidade, porque eu não tenho ali essa questão de habitualidade diferente. Vou selecionar aqui, pode ser Rio de Janeiro, então aqui sempre vai ser o local ali do imóvel, né? Onde se situa o imóvel. Vou selecionar em Arraial do Cabo. A alíquota fixa, o critério é em relação ao tempo do contrato, ou seja, o contrato ele tem que ter sido feito, escriturado no cartório num prazo determinado na lei complementar. Então, se ele cumpre essa condição da alíquota fixa, ele vai selecionar aqui, ele vai apurar já a alíquota fixa. O valor da locação, vou repetir os R$10.000, e ele não me permite indicar benefício por conta da alíquota fixa, que não é cumulativo. Aqui, incluir os dois imóveis, ele já me permite simular. Vou simular o cálculo. Então, esse é o resultado, Matheus, de uma forma apresentada em lista. Tenho possibilidade de ver em card. Se eu tenho mais imóveis, ele vai abrindo os imóveis aqui, nesse card. Para quem é contador e quer apresentar para o seu cliente as mudanças da reforma tributária, volta ali no card, por favor, Eros. Faz um preenchimento desse. Olha que coisa linda. Manda o card pro cliente e fala,
escolhe como vai ser sua tributação no futuro. Às vezes a pessoa passa tanto tempo no Excel ali, movimentando, formatando para deixar bonitinho, e aqui, olha, detalhadamente os 2 imóveis. E eu posso imprimir essa página? Antes de eu te mostrar a parte de impressão, eu vou te mostrar como fica, por exemplo, o imposto de renda. Eu seleciono aqui, troco para ver o imposto de renda. Ele me indica as 2 formas de apuração, que é a geral e a simplificada, e me indica qual que é a mais benéfica. Ou seja, ele detalha quais foram os dados que eu incluí e me indica a mais benéfica. Excelente. Outro ponto antes da impressão é o quê? Isso não é tudo. A gente trouxe a tributação geral, a alíquota junto do IBS e CBS, a alíquota efetiva e o valor gerado. Mas se eu clicar no olhinho em visualizar, ele me detalha esse cálculo que foi puxado, assim como uma planilha. E me indica os dados de benefício, os dados que eu incluí. Por fim, esse é um plus que nós temos também. O que é um plus? A principal dúvida dos nossos clientes hoje. Peraí, parece até que é mentira. Ele me traz NBS, CTN, CST, Seclestrib e Endiop. Exatamente. Então, na roda. Acabou com o problema do contador para escriturar. Ele usa a ferramenta, já vai saber tudo literalmente que ele precisa, até o IR. Perfeito. Ele apura tudo, ela faz enquadramento, simulação do cálculo, você pode simular cenários diferentes que você tenha, ela indica detalhado o resultado do cálculo para que você entenda esse cálculo e por fim ainda traz os códigos de tributação do IBS e CBS que vão ser utilizados na nota fiscal de serviço. Agora, vamos fazer um outro exemplo para vocês entenderem, na parte dos bens móveis. Eu cliquei em novo cálculo, ele me permite vir aqui e selecionar novo cálculo. Vou vir na locação de bens móveis. Mesma regra, ele pergunta da pessoa física ou jurídica. Então, se eu selecionar aqui, ele traz alterações de dúvida aqui, justamente para que eu faça esse enquadramento, tá? Então, coloquei pessoa jurídica nesse exemplo para ser um pouco diferente. Ele me pergunta se a locação é uma operação onerosa realizada pela empresa. Por quê? A locação só não vai ser tributada pela pessoa jurídica na bens móveis se ela não for onerosa. Porque, em regra, todas as situações de locação onerosa vai estar sujeito. Comodato, por exemplo. Exato. Então, coloquei sim aqui, ele me indica que eu sou contribuinte e me permite seguir com o cálculo. Na sequência do cálculo, aqui para a área de bens móveis, eu tenho o NBS para selecionar primeiro. Diferente do bens imóveis, eu seleciono porque depende do segmento que eu estou fazendo locação. Você tem um exemplo para me dar, Matheus, para a gente incluir aqui? Segmento de cama, mesa e banho, tem? Temos todos os NBS aqui. Eu vou colocar cama aqui. Então, esse seria o NBS do segmento de locação de artigos de cama, mesa e banho. Eu selecionei, eu posso alterar o segmento, por exemplo, para que eu me identifique depois. Cama, mesa e banho. Aqui. Na sequência, eu selecionei o segmento. Agora eu tenho que descrever os itens que eu estou colocando dentro desse segmento. Por exemplo, eu estou colocando toalhas. Então, eu vou colocar toalhas. Vou colocar o destino para onde vou locar essa mercadoria. Por exemplo, eu vou locar para o Mato Grosso do Sul. Coloquei Mato Grosso do Sul, vou colocar um município. Então, coloquei aqui o município de Campo Grande. Eros, deixa eu fazer uma pergunta então. Quando você preenche ali o F de destino e município de destino, é porque quando a gente tiver então as alíquotas de IBS definidas, a ferramenta já vai dizer a alíquota daquele local. Perfeito, Pedro, exatamente. Ela já vai trazer a tributação aqui identificada da alíquota sobre o município de destino que você está escolhendo. Incrível. A quantidade de bens, quantidade de toalhas que eu estou fazendo essa locação. Por exemplo, eu estou colocando 20 toalhas. O valor unitário de cada toalha seria ali R$10 cada toalha. Vou clicar, aí eu posso alterar a alíquota, por enquanto, assim como no bens imóveis, ela já vem padrão de acordo com o momento que eu estou fazendo essa simulação, mas eu posso alterar. Exato. Eu posso alterar a alíquota que eu presumi. Vou colocar adicionar item. Coloquei, ele inseriu o item que eu incluí. Mas eu quero colocar outro segmento na mesma simulação, porque a minha empresa faz locação de vários segmentos. Posso? Buffet, né? Posso também. Vou colocar adicionar móvel. Outro exemplo seria o quê? Locação de máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas. Isso. Então vamos colocar aqui. Máquinas e equipamentos agrícolas sem operador. Isso. Aqui. Selecionei. Então vou colocar, por exemplo, rural aqui para mim identificar que é de máquina agrícola.
Aqui eu vou selecionar e identificar qual máquina que eu estou colocando. Por exemplo, eu vou colocar uma colheitadeira. Então, coloquei aqui, por exemplo, vou selecionar o F de destino, vou colocar aqui no Espírito Santo, no município de Cariacica. Aqui vou selecionar a quantidade. Vou alocar 3 colheitadeiras. O valor unitário de locação será... Caramba. Essa vai ser 12 mil. 12 mil. Só. Vou colocar Barato, 12 mil de locação. Aqui fiz de novo as alíquotas, eu posso alterar, caso eu queira ter essa alteração. Altera uma, Vamos só alterar pra aqui, gente ver. então. Vamos colocar, por exemplo, o CBS, que ano que vem vai ter alteração por conta... Bota 8,5, 8,8 por aí. Vou colocar 8,8, então? Pode ser. É uma alíquota estimada ali, de acordo 8,8. com alguns estudos, né? Então, coloquei 8,8 da CBS e vou adicionar o item. Ele já me trouxe o Nossa. item adicionado do valor total das 3 colheitadeiras. Incluir, eu posso vir aqui alterar, se eu quiser, incluir mais novos bens, fica a meu critério, tá? Vou clicar em simular. Fiz essa simulação. Ele traz o total dos meus segmentos de apuração. Também vou ter aquela visão em card, tá? Ele já me indica que no emissor nacional não está disponível para emitir a nota fiscal de serviço para alocação de bens móveis. Ele está de acordo com a nota técnica, assim como a gente discutiu. E também eu posso fazer aquele detalhamento. Clicando aqui, eu vou conseguir ver detalhado bem a bem. Por exemplo, aqui eu vou selecionar as toalhas e vejo a tributação por toalhas aqui, ó. Eu quero alterar o segmento rural. Vou alterar aqui no segmento do rural e vou ver o da colheitadeira, tá? Tá muito Isso, linda essa parte de apresentação, né? Aham. Olha que ficou tela bonita. limpa, intuitiva. E é engraçado assim, eu estava prestando atenção quando você mostrou a alocação de bem imóvel, né? Eu vi que o bem imóvel residencial, ele estava trazendo ali uma redução de alíquota, ele acho que tinha também já no cálculo redutor social, né? Isso. Então tudo que a gente conversou aqui durante a live, a ferramenta entende e faz. E essa aqui, que, por exemplo, é a alocação de bens móveis, que não tem esses benefícios, né? A gente falou, ele não tem um regime específico, ele está na regra geral. Ele tributou sem nenhum tipo de benefício, redução, e lá embaixo ele bota o CST 000 e o Seclestrib com o final 1, que é justamente tributação Legal. integral, né? Que ele não tem nenhuma redução. Então, muito bacana, gostei. Tá incrível, Vocês estão de sensacional. parabéns. Inclusive, obrigado, Projetos, Pedro. né? Obrigado. Inclusive, Pessoal, pessoal que tá nos... Desculpa te interromper, né? Quem é da contabilidade sabe o quão complicado é fazer essas simulações. Eros, eu tinha te perguntado antes, tudo bem, ela tá me apresentando os dados aí. Eu quero mandar pro meu cliente. Tem essa possibilidade de eu fazer a impressão ou com transformar no PDF? certeza, com certeza. Eu posso clicar aqui e selecionar a impressão em PDF, né? Só do bem, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou selecionar só do segmento de cama, mesa e banho, ou eu posso vir no geral, clicar aqui, ele vai gerar o PDF e já me faz o download desse PDF. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, na aba de downloads, vou salvar. Então, aqui ele vai trazer a forma que apresenta. Ó, aqui já é o PDF, Matheus. O PDF da forma que a gente mencionou. Por exemplo, aqui ele traz a primeira inicial de card, assim como a gente viu, a versão em card. É porque ficou parecendo a própria ferramenta, né? Então Isso. vai bonitinho, assim, o cara vai mandar pro cliente dele e vai assim, todo bonitinho, Perfeito. detalhado. E na sequência, ele vai ter outros detalhes. Então, aqui ele vai trazer o detalhamento do bem, nesse caso, exemplo, a toalha. Aí, na sequência, os códigos com os informativos. E os códigos sugeridos, né, também, porque tem códigos que ainda não foram definidos, assim como a gente falou do CTN. Então, a Expertise Connect, ela sugere ao cliente qual código ele pode utilizar. E na sequência do rural, ó, a gente colocou, ele apresentou o primeiro corte do slide e na sequência ele trouxe o segundo corte, que é aquele que eu coloquei do rural da colheitadeira, né, que é a colheitadeira tributação. Se ele coloca, por exemplo, mais móveis, por exemplo, no segmento rural mesmo, ele colocou colheitadeira, outras máquinas que sejam relacionadas, não me recordo de cabeça o nome, mas se eu colocar outras máquinas relacionadas, todos os outros bens eles vão estar listados aqui abaixo, todos listados em sequência. Trator, etc, né? Exato. Roçadeira. Exatamente. Incrível. Não, e tá pronto. Você clica em imprimir e manda pro cliente. Eu insisti bastante na parte de impressão, porque às vezes o cliente liga pro contador, né? E fala, olha, eu preciso de uma simulação para ontem.
sobre tal segmento. Isso daqui, ó, o quê? 2 minutos a pessoa faz? Ou nem isso?